Bem-vindos a esta 28ª edição do Festival Música Viva. Para mim este é um momento sempre muito exaltante, e porque eu sou uma pessoa muito exaltada, e porque acho que cada ano que conseguimos fazer o festival, a primeira edição foi em 92, e se fizerem as contas verão que até 2022 é mais do que 28 anos. O que significa que houve alguns anos em que não foi possível realizar o festival por falta de apoios. Contudo, há algumas boas notícias e, portanto, a boa notícia é que, em princípio, vamos, pelo menos nos próximos 4 anos, continuar a organizar o festival. Portanto, vamos prolongar pelo menos até a 32ª edição. Temos uma surpresa grande para 2025, mas disso eu não vou falar agora. E, obviamente, que este primeiro concerto do Festival Música Viva, todos os anos, para mim, é especialmente importante. Dentre as atividades que a Miso Music Portugal organiza, que é uma entidade que se dedica fundamentalmente a promover a criação musical, a fomentar, portanto, encomendas, produzir, divulgar, disseminar, editar, enfim, numa lógica integrada, digamos assim, desde a criação de uma obra, ou a motivação para criar uma obra, até à sua edição e até à sua circulação. Portanto, é uma lógica integrada que muitas vezes não é entendida, porque não tem assim uma perspectiva superficial de dar nas vistas. É um trabalho de fundo e é isso pelo qual, ainda hoje, não obstante estes anos todos, a Miso Music Portugal em breve fará 40 anos. Temos ainda, infelizmente, muitas vezes a necessidade de continuar a nos legitimar e achamos que já não deveria ser necessário. Mas pronto, não obstante isso, eu tenho sempre uma grande alegria quando conseguimos chegar a este momento e apresentar e estar perante 10 dias de festival, em que vamos apresentar cerca de 60 obras de muitos compositores, cerca de 40 e muitos, quase 50 compositores, dos quais 40 são compositores portugueses. Vamos apresentar 12 obras em estreia absoluta, o que é absolutamente extraordinário. É mostrar a vitalidade da criação musical em Portugal. É também um festival que é fundamentalmente feito por músicos portugueses, que é também mostrar a qualidade na atualidade da música, daquilo que é feito em Portugal. A necessidade também, isso continua a ser uma lacuna grave, as nossas tutelas e os sucessivos governos não conseguem perceber que é preciso um investimento sério do ponto de vista da internacionalização. Já seria tempo, na medida em que esta qualidade, seja na composição, seja na interpretação, o justifica plenamente, e muitas vezes o problema é que não temos os canais certos para mostrar aquilo de que somos capazes. Todavia, portanto, é dizer-vos que, para mim, o Festival Música Viva hoje está no centro do mundo e irradia como centro que é para as outras capitais secundárias da Europa, Berlim, Paris, Londres, etc. Pronto. Portanto, aproveitem bem estes 10 dias que vos propomos. Obviamente, a criação musical não é um lugar seguro, é um lugar de pesquisa, de procura, é um lugar que eu espero que onde se correm riscos e, portanto, quando se correm riscos, corremos o risco de cair, de tropeçar, às vezes nos magoarmos, esperemos que não de forma muito grave, e, portanto, isso é o caminho da criação contemporânea em geral e musical em particular, em que, no fundo, é uma aposta no futuro. E, portanto, é fundamental que continuemos e que façamos essa aposta se quisermos ter futuro, porque, de facto, na criação está certamente a chave da capacidade de evolução da humanidade, e a arte não é tão, ou melhor, não é tão pouco importante como muitas vezes querem fazer entender, e, portanto, eu acho que animais estéticos que somos, não consigo comparar a falta de pão, qual é a percentagem de gravidade relativamente à falta de beleza, mas tenho a certeza que uma não vive, não existe sem a outra. Pronto. E, portanto, dito isto, não vos vou apresentar o Festival Música Viva. Há um folhetozinho por aí que diz mais ou menos um resumo de tudo. Não vos vou recomendar nenhum concerto em particular, porque, do meu ponto de vista, todos eles, cada um à sua maneira, são merecedores de toda a atenção e todo o interesse, e que devem despertar toda a curiosidade. Poderão ser surpresas absolutamente também extraordinárias.
E pronto, e queria dizer que o concerto de hoje é com um grupo, uma espécie de grupo residente, com o qual eu obviamente também tenho uma ligação especial, por ser diretor artístico deste grupo partilhado com o Pedro Neves, e portanto que é o Som da Arte Elétrica Ensemble, que vai apresentar um concerto longo, e como tal vamos fazer um intervalo, também porque esta conversa, isto tudo se alonga um bocadinho, também será um momento por termos, enfim, uma pequena tertúlia nesse intervalo. É um concerto em que vamos apresentar duas estreias absolutas de dois compositores portugueses encomendadas pelo próprio Som da Arte Elétrica Ensemble. Vamos apresentar depois duas obras em que tem a voz como ponto central, com uma jovem intérprete absolutamente revelação, que é a Camila Mandil, e pronto, e os músicos de Som da Arte estão anunciados, mas eu passo a indicar: Sílvia Cancela flauta, Nuno Pinto clarinete, Vítor Vieira violino, Walter Freitas violoncelo, João Casimiro de Almeida piano, João Dias percussão, Camila Mandil soprano e o maestro Pedro Neves. Antes de passarmos à fase seguinte da minha apresentação, queria convidar o António de Sousa Dias, que está aqui presente, compositor em que hoje, também com grande entusiasmo, apresentamos e lançamos o seu CD. Olá, menino. Bem-vindo. Welcome. Portanto, este CD é um CD gravado ao vivo aqui no Oculto da Ajuda. Neste caso, o maestro não é o Pedro Neves, mas sim o Pedro Carneiro. Os músicos são mais ou menos os mesmos. A música é toda do António Sousa Dias. O CD está aqui, como se pode ver. Está aqui. Isto tem um preço de lançamento absolutamente fora de série. Qual é o preço de lançamento? 7 euros, em vez dos habituais 30. Portanto, não percam a oportunidade. Portanto, 7 é um desconto colossal. Pelo preço de um, poderiam, na verdade, pelo preço de um, podem levar logo 3 ou 4. Portanto, como é que é? 4 vezes 7, 28, não é? Exatamente. Pronto, incrível. Ainda mais uma musiquinha. Ainda sobra mais uma música, um inédito, eventualmente. Tem a presença do autor e, portanto, podem pedir um autógrafo. Ele vai ter alguma dificuldade, porque isto é tudo preto, mas ele pode escrever uma folhinha ao lado e, portanto, isso ainda é mais meritório. E pronto, eu no fundo só queria agradecer ao António, enfim, esta viagem connosco, agradecer a todos os músicos de Som da Arte que participaram na edição deste CD, agradecer a todas as demais pessoas que estão envolvidas neste projeto e no fundo, dar-te a palavra para nos dizeres a tua evidente alegria por este momento extraordinário. Bem, muito boa noite, muito obrigado. Para já eu queria agradecer ao Miguel, à Maison Music, à Paula e também ao Som da Arte, porque nesta viagem, neste concerto, este para mim tem vários aspectos muito especiais. Por um lado, também, tal como aos tais 40 anos, não são tantos, mas é uma viagem que vem desde 95 e com uma peça que foi estreada num Festival Música Viva, no 95, dedicado ao Cândido Lima. As circunstâncias para clarinete e piano, que foi tocada muitas vezes, mas que eu me recordo nunca foi editada. Pronto, portanto, ficou editada. Outras já teriam sido, noutras versões, portanto, até interessante para só essa obra vale muito mais do que 7 euros. Já está. Portanto, já foi ganho o dia. Portanto, é um conjunto de obras que mantém alguma publicidade sempre com compositores e figuras da nossa cultura, como as peças, digamos, dedicadas à Constança Capdeville, figura que este mês estará em destaque. Também ao próprio Miguel e à Paula, as vozes também são dedicadas, e portanto há todo este conjunto de referências afetivas, digamos assim. Depois tem um outro aspecto que é curioso, se eu posso dizer, é que por acaso a própria capa também é de minha autoria. Fica tudo pelo mesmo preço. Tudo por 7 euros. Tudo por 7 euros. E também é uma zona, digamos, de atuação onde me movo, embora menos visível, digamos assim, e portanto é todo um trabalho, de facto, com o qual me sinto muito ligado afetivamente, e por isso só tenho a agradecer quer à Maison Music, quer ao Som da Arte por me darem esta oportunidade, digamos, de pôr assim em prática as coisas. O que é fundamental
para aquilo que estavas a dizer e subscrevo completamente. Já dizia Pierre Schaeffer também que a maior das dádivas que se podia dar à investigação musical, à pesquisa musical, no sentido da criação, era a continuidade. Exatamente. E sem isso não há futuro. Portanto... A propósito de continuidade, e pronto, esta questão disto ser um CD monográfico, também eu devo dizer que é importante, porque considero que em arte é impossível, seja ela qual for, musical ou outra, perceber um autor ou conhecer a sua obra, mas, no fundo, conhecer percebendo um autor, a não ser ouvindo, vendo, lendo várias obras desse autor. Porque os autores, como todos os demais humanos, mesmo assim, ainda duram uns quantos anos, portanto, desde que começam a fazer qualquer coisa, ainda passam umas décadas, o seu pensamento evolui, a história da humanidade à sua volta, a história social, a sociedade evolui e, portanto, nós inevitavelmente estamos ligados ao nosso tempo e, portanto, também esse pensamento se ajusta, se adapta, questiona o nosso tempo de forma diferente. E, portanto, percorrer a obra de alguém, tendo a possibilidade de ouvir ou ver várias peças, parece-me absolutamente fundamental para perceber aquilo que um autor, que um criador tem efetivamente para comunicar. E, portanto, fazer coisas monográficas nem sempre é muito fácil, porque implica muitas vezes recursos muito diversos. Todavia, conseguimos aqui, com os músicos do Som da Arte, ir do solo até ao septeto e portanto, construir e gravar este disco. Portanto, que aqui fica um testemunho e que vamos poder, então, agora, de forma aprofundada, ouvir, apreciar e criticar a obra musical do António de Sousa Dias. Muito obrigado. E, para terminar, como nem tudo é bom nesta vida, e a propósito de continuidade, eu gostaria só muito rapidamente de vos anunciar que provavelmente este é um dos últimos concertos do Som da Arte Elétrica Ensemble. E a razão disso é que a DG Artes decidiu não apoiar o Som da Arte Elétrica Ensemble e, se me permitem, passo a ler. Está disponível online, está disponível aqui, portanto, para quem tiver interesse, e que não é mais do que uma petição pela continuidade de que falava António Sousa Dias e a sustentabilidade do Som da Arte Elétrica Ensemble. E eu não vou ler a petição toda, vocês depois poderão ler, mas vou só ler 2 fragmentos para pôr em perspectiva do que é que se trata. E, portanto, isto é dirigido naturalmente, excelentíssimo Sr. Ministro da Cultura, Dr. Pedro Adão e Silva, e excelentíssimo Sr. Diretor-Geral das Artes, Dr. Américo Rodrigues. Tendo em perspectiva o fim da atividade do Som da Arte Elétrica Ensemble, causado pela não atribuição do apoio bienal 2023-2024 pela DG Artes, a este grupo de excelência que há 15 anos ocupa um lugar singular no panorama da música erudita contemporânea em Portugal, nós, abaixo assinados, público em geral, melómanos, músicos, artistas de várias áreas, profissionais da cultura, estudantes, etc., vimos por este meio manifestar a nossa solidariedade com a equipe e com o projeto do Som da Arte Elétrica Ensemble. Neste sentido, pedimos junto do Ministério da Cultura e da Direção-Geral das Artes uma emenda da decisão relativa à falta de apoio ao Som da Arte, considerando-o absolutamente necessário e insubstituível no setor musical português. Para nós, o Som da Arte Elétrica Ensemble é indiscutivelmente um dos mais importantes ensembles portugueses de música erudita contemporânea, não só pela sua qualidade artística, mas também pelo serviço que tem prestado a Portugal, à música portuguesa e aos seus músicos, em particular aos compositores, tendo contribuído para a sustentação de uma vida musical no país que, como todos sabemos, é difícil e escassa. E por aí fora, e continua. Em termos de factos e números, o Som da Arte Elétrica Ensemble encomendou ao longo dos seus 15 anos de atividade 50 novas obras a compositores maioritariamente portugueses, gravou 11 CDs com obras de inúmeros compositores, alguns deles discos monográficos, realizou até esta data 146 concertos, numa média de 10 concertos por ano. Adicionalmente, o Som da Arte Elétrica Ensemble organizou várias academias de composição e de interpretação de nova música, 12 concursos internacionais de composição, tendo desenvolvido programas temáticos em torno de compositores, compositoras, emergentes, programas específicos para jovens e crianças ou concertos monográficos inteiramente dedicados a compositoras e compositores portugueses. A todos os responsáveis pela atribuição de apoio à cultura, apelamos unanimemente
não ponham um ponto final na atividade do Som de Arte Elétrica Canção. É isto. Muito obrigado. Portanto, a petição está disponível. E, finalmente, como é habitual, não se esqueçam de voltar a ligar os vossos telemóveis quando saírem desta sala, naturalmente. Bom concerto.
Why
Obrigada.